pode estar ligando aí sem o menor problema. E aí, tem alguma coisa em específico que vocês querem ainda esclarecer a respeito da geografia, do conteúdo em si? E aí? Gente? Vamos acordando, Val? Terceiro ano? Acho que tá tranquilo, Thiago. Tá tranquila, Ana Clara? Não, beleza. Então, pegue o material de vocês, tá? Eu vou estar pegando o meu também. E hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito de globalização, tá bom? Bom, pessoal, globalização, como eu disse aí na aula passada, né, é um sistema, é um mecanismo importante que tem por finalidade englobar, né, toda essa estrutura política e econômica que a gente conhece. Lembrando que o termo globalização, do modo como a gente conhece hoje, ele vai surgir no final da Guerra Fria. E por que esse termo ele surge no final da Guerra Fria? Por que vocês acham que ele vai surgir de fato no final da Guerra Fria? E aí? Quem arrisca um palpite? E aí, pessoal? Por que o termo globalização, do modo que a gente conhece hoje, ele surge no final da Guerra Fria? O que vocês têm a me dizer a respeito disso? E aí? E aí, pessoal? Pessoal, vamos lá, vamos participar? Vocês estão meio tímidos hoje? O que foi? É o sono ainda? E aí? Ana Clara, por que a gente pode falar que o termo globalização, do modo como a gente conhece hoje, ele surgiu depois da Guerra Fria? O que você acha que justifica isso? E aí? Não sei, acho que teve uma abertura grande, né, de novos mercados consumidores. Exatamente. E aí, na verdade, essa abertura de novos mercados consumidores, a televisão tem mais importância, o surgimento da internet. A televisão, no caso, ela passa a ter qual mais importância? Qual mais importância ela passa a ter, Marta? E aí? Quando você fala que a televisão ela tem mais importância em relação a quê ou a quem? E aí? Ela começa a aparecer em países mais subdesenvolvidos. Tá, e a partir do momento que a televisão... Vamos então pegar essa resposta sua, Marden, e vamos resumi-la em informação. A partir do momento que a informação ela passa a chegar, então, nos países subdesenvolvidos, qual o impacto que isso vai provocar? O Victor Bertozzi, seja bem-vindo. O assunto é globalização, né? A gente está dando sequência aí à aula passada, né? Onde a gente falava a respeito da geopolítica, da economia mundial. Então, a gente está falando sobre globalização. E aí, Victor, eu fiz a seguinte pergunta, né? Por que a globalização, o termo globalização, do modo como a gente conhece hoje, do modo como ele é interpretado e tratado hoje, de fato ele passa a ser, digamos assim, mais expressivo depois da Guerra Fria? Qual que é a sua visão a respeito disso? Enquanto isso, eu vou pegar a apostila aqui, vocês podem ir falando. E aí, pessoal? E aí, Victor, qual que é a sua visão a respeito disso? O que você acha que faz com que a globalização ela tenha essa importância que ela tem hoje? O Marden falou sobre a televisão, sobre os meios de comunicação. E a sua visão? Qual que seria a sua visão a respeito? A minha visão acho que se aproxima da dele, e eu até complemento que hoje em dia uma das maiores formas de ganhar dinheiro é pela informação. Sim. Quem controla a informação controla o lucro, praticamente. Controla o mundo. E pela informação você consegue até controlar os destinos geopolíticos, praticamente. Exatamente. Na verdade, quem controla a informação controla o mundo. Lá no 9º ano, se eu não me engano, vocês devem ter estudado
a geopolítica de Mackinder e a geopolítica de Mahan. Vocês lembram disso? Dessas duas geopolíticas? Tanto de Mackinder quanto de Mahan? Não lembra? Geralmente no 9º ano é quando vocês começam a estudar um pouco mais a respeito da geopolítica, né? Do que é a geopolítica e desses conceitos. Primeira coisa, o que é a geopolítica, Victor? A geopolítica nada mais é do que uma ciência que vai estudar a relação entre os países, a relação entre os povos. E de uma maneira bem sucinta, né? São 3 os principais fatores que sustentam a geopolítica. Então, quais são os pilares que sustentam a geopolítica? Ideologia, território e riqueza. São esses os principais elementos que sustentam a geopolítica. Território, ideologia e riquezas. No caso da ideologia, a gente abre um leque e vai ter ideologia cultural, política, de gênero, etnia, credo, enfim. Vocês podem perceber, todo conflito geopolítico, toda guerra, ou vai ter em disputa uma dominação ideológica ou uma dominação territorial. Os recursos ali existentes vai ser justamente a consequência disso. Então, se a gente pegar, por exemplo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, vocês já estudaram isso, né? Qual foi o grande motivo que causou a Primeira Guerra Mundial? E aí, quem lembra? O que causou a Primeira Guerra Mundial? O que provocou a Primeira Guerra Mundial? É quando o arcebispo, o Franz Ferdinand, ele foi vítima de um atentado, não é isso? Quando o arquiduque Franz Ferdinand foi vítima de um atentado e, consequentemente, isso eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Não é isso? Não é isso mesmo? Ou me corrijam aí se eu estiver errado. O que provocou a Primeira Guerra Mundial? Foi justamente isso. Foi quando o arquiduque Franz Ferdinand sofre um atentado terrorista e ali eclode a Primeira Guerra Mundial. Então, automaticamente ali foi uma divergência, o quê? Política e ideológica. Segunda Guerra Mundial. O que causou a Segunda Guerra Mundial? O que provocou a Segunda Guerra Mundial? E aí? E aí, Maria Luísa? O que provocou a Segunda Guerra Mundial? Foi Pode falar, qualquer um aí. E aí, Salomão? A não resolução dos problemas da primeira. De ordem o quê? Também ideológica. E aí você pega, né, toda aquela loucura de Hitler, que acaba implementando uma ideia insana e bizarra de querer, né, tornar a Alemanha um país totalmente ariano. Então isso aí é uma coisa insana. Enfim. Aí você pega a Guerra Fria. Também foi uma guerra ideológica. Então, a cronologia dos principais conflitos geopolíticos envolvem isso. E aí você fala da televisão, você fala do poder da mídia, né? E aí eu falava inicialmente da geopolítica de Mackinder e Mahan. Ralph Mackinder, foi um importante geógrafo inglês que, na visão dele, o mundo ele só seria dominado via terra. Então, aqueles países que tivessem uma boa infraestrutura viária, Victor e turma, teria total condição de dominar o mundo. Em contrapartida, havia um almirante da Marinha dos Estados Unidos, o Alfred Thayer Mahan, que na visão dele não, só iria dominar o mundo aqueles que dominassem os mares. Estrategicamente, o que os Estados Unidos então passam a fazer? Instalar bases navais em todos os cantos do mundo. E aí você pega a questão da televisão, da internet, da informação, é o novo mecanismo de poder. É o novo mecanismo de dominação dos mercados. E aí esse termo globalização, do modo como a gente conhece hoje, ele passa a ser usado depois da Guerra Fria pelo próprio Estados Unidos para se referir ao novo mundo multipolarizado. Ou seja, o final da Guerra Fria, entre aspas, Maria Luísa, foi essa fragmentação de um mundo, então, bipolarizado, entre direita e esquerda. Ou, melhor dizendo, entre os capitalistas e os socialistas. Vocês estão entendendo até aqui? Está claro até aí? Sim ou não?
Agora, isso é tão louco, gente. Isso é tão louco. Ontem, qual foi o assunto mais falado no dia aí? Vocês acompanharam ontem os jornais, a mídia? O que foi mais falado? Qual foi o assunto mais falado ontem no Brasil? E aí? Qual foi o assunto mais falado ontem no Brasil? E aí? Questão do Lula, né? Da elegibilidade. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu gostaria que todos me respondessem, tá? Tem alguém aqui que não pretende prestar vestibular esse ano? Tem alguém aqui que não pretende prestar vestibular esse ano? Enem? Tem alguém? Me respondam aí. Pode ligar o áudio, por gentileza. Quero ouvir vocês agora. Tem alguém que não pretende prestar vestibular esse ano? Enem? E aí? Me respondam, pessoal. Acho que todo mundo quer. Todo mundo quer. Arthur, você está pretendendo qual curso e em qual universidade? Já tem uma noção? Ué, Thiago, eu quero medicina veterinária. Medicina veterinária. Só assim, estou em dúvida na faculdade ainda. É um bom curso. Meu irmão caçula, Mas- meu irmão caçula, ele faz medicina veterinária lá em BH. Arthur, então aí eu vou te fazer a seguinte pergunta, para você que, né, já está pensando em no vestibular. Você tem o hábito de ler jornal, Arthur? De se informar? Não, Que é uma dica para você arrebentar na prova de humanas? sim. Passa a ler jornal. Te dar uma dicasinha de ouro aí, tá? Pergaminho? Normal? Seja impresso, digital, começa a ler, a se inteirar do que está acontecendo, porque a prova de humanas, principalmente geografia, é muito atualidades. No decorrer das nossas aulas, eu vou passar para vocês as dicas e os macetes para vocês se darem bem nas provas aí. Tá? Então, essa é a primeira dica. Maria Luísa, você está me ouvindo, Maria Luísa? Galera da SpaceX aí, ó, já recebeu o material que eu mandei lá no grupo? Os slides? Quem que tá aí no grupo aí? Quem que tá no grupo aí? Lá da SpaceX. Ligue o áudio aí e falem comigo. Quem que tá na SpaceX? Lá no grupo. Gente, vocês estão... Eu, Thiago. Eu, Vitor Augusto. Recebeu lá o material, Vitor? Recebi lá os slides. Vai dando uma lida lá. Hoje eu vou mandar mais materiais para vocês. Maria Luísa, já decidiu qual curso que você vai prestar, Maria Luísa? Qual a instituição? Se você puder ligar o áudio aí. E aí? Já decidiu qual curso? Ainda não. Tá em Ainda dúvida? não, Thiago. Tá em dúvida em quê, Maria Luísa? Uai, eu nem tenho opções ainda. Não? Quer uma dicasinha interessante? Quero. Você gosta de exatas? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum? Seu negócio mais é humanas? Acho que não tá por nenhum dos lados, Thiago. Nenhum dos lados? Você gosta de cozinhar? Gosta de comida? Uai, cozinhar até eu gosto, mas Vai pra é um gastronomia. desastre também. Vai para gastronomia. Uma boa aí. Maria Luísa, você tem o hábito de ler jornal? Você tem o hábito de ler jornal, Maria Luísa? Se inteirar do que acontece? Eu tenho um aplicativo que fica notificando, aí às vezes eu só leio assim por cima. Gente, façam isso. Quem ainda não tem o hábito de ler jornal, comecem a criar esse hábito. Porque vestibular, galera, é só atualidades. Eu falo isso porque eu já tenho aí 14 anos que eu leciono, desses 14 anos dando aula, 10 é só para concurso, vestibular. Então tem 10 Thiago. anos. Oi, pois não. Com um jornal bom, virtual, Arthur, eu vou fazer o seguinte, eu vou presentear vocês, e aí isso vai ser para quem quiser, e vocês fiquem à vontade, inclusive para compartilhar com os pais de vocês o que vocês quiserem. Eu vou criar um grupo lá no WhatsApp,
E aí eu já tenho alguns grupos aonde eu compartilho todos os dias cerca de 100 jornais PDF de graça do Brasil e do mundo. Então, ali eu mando Estado de Minas, New York Times, Washington Post, O Tempo, Folha de São Paulo, enfim. Então, eu vou dar esse presente para vocês, tá? Eu vou criar um grupo lá voltado só para vocês, eu disponibilizo o link, e aí vocês fiquem à vontade de compartilhar com os pais, com quem que vocês quiserem, tá? Então, vocês vão receber todos os dias ali algo em torno de 50, 60, 100 jornais. E aí vocês abrem aqueles que vocês acharem mais interessante, tá bom? Então, daqui a pouco eu mando o link lá para vocês, aí vocês fiquem à vontade em divulgar. É totalmente gratuito aí, tá? Então, na verdade, o que acontece? O Salomão colocou que não seja ideológico, né? Pois é, o Salomão. Hoje, essa questão da ideologia... Pessoal, abram apostilas suas lá na frente 2, página 326, tá bom? A gente vai estar trabalhando essa questão dos meios técnicos, científico e informacional. Enquanto vocês abram aí, o que acontece, Salomão? Hoje está um pouco complicado a gente ter um jornal que não seja totalmente ideológico, Salomão. Sabe por quê? O Brasil ainda, infelizmente, ele vivencia uma grande bolha de uma polarização ideológica, né? Agora, é claro que os jornais que eu vou mandar para vocês são todos jornais que, a princípio, eles se dizem imparciais, né? Então, até porque eu sou da mesma visão que sua, viu, Salomão? Acho que o jornal, o papel do jornal é informar, né? Ô, Marden, na minha apostila, cara, tá frente 2, 326, que fala aí sobre do meio natural ao meio técnico, científico e informacional. Do Tetra, cara... Como é que eu descubro aqui se é tetra? Espera aí. Cara, a minha apostila é essa aqui. É só ver. Essa aqui, O tetra tem uma espiral. É essa aqui, ó. É tetra mesmo? Tetra. Então, tá bom. Então, lá na página 326, né, a gente está falando meio técnico. Então, assim, ô Salomão, é claro que essa questão de ideologia hoje é muito complicado, né? Mas, enfim, eu vou estar disponibilizando lá para vocês os jornais, e aí vocês abram aqueles que vocês acharem interessante, tá? E é isso. É um presente que eu vou dar para vocês, porque terceiro ano, galera, vocês têm que se informar demais. Vocês têm que se manter informados o tempo todo, tá? Até mesmo isso vai dar uma brecha aí para ver que área que vocês querem seguir, tá bom? Bom, então na página 326... Provavelmente vocês já estudaram isso aí, né, com a professora, mas só para a gente recapitular, já que nós estamos falando aí de globalização, de toda essa importância, né, e a partir, então, do final da Guerra Fria, a globalização ela passa a ser mais intrínseca na sociedade, né? É quando há justamente essa conexão entre os povos, mas essa conexão ela vem acompanhada, então, da disputa pelo poder. E aí, Victor, Marden, a partir do momento que vocês usam a televisão como um exemplo, esse exemplo é sensacional, cara. Olha o poder que isso gera. Olha o poder que a televisão, que as informações, que os meios de comunicação geram hoje na sociedade. Agora, isso é uma arma, ô Victor. Porque a partir do momento que o Salomão ele faz essa observação, contanto que não seja de ideologia, aí vem a pergunta, Victor, como ficar imune a isso hoje? Porque lá na terceira Revolução Industrial, na década de 70, um dos grandes objetivos, um dos principais canais dessa terceira Revolução Industrial é quando ela passa a ser chamada de meio científico o quê? Informacional. Meio técnico, científico e informacional. Então, nós temos aqui três importantes vertentes, o Victor e Salomão. Nós temos o técnico, o científico e o informacional. O que é o técnico? O que é técnica? Técnicas são as habilidades que cada um de vocês tem. O Victor tem uma habilidade exímia de lidar com computação. Então, são as habilidades que o Victor tem. Então, esse é o conceito técnico. Científico é você usar de dados comprovadamente científicos, usar de fontes, de referenciais, de estudos,
para você melhorar a sua técnica. Então, o Victor tem uma habilidade exímia de lidar com computadores. Automaticamente, o Victor, então, ele vai utilizar da ciência da computação, né, de todos aqueles códigos decodificadores, dos códigos binários, enfim. Então, o Victor vai aprimorar as suas habilidades para desenvolver o setor informacional. Que, porventura, o Victor pode desenvolver novos computadores, novos hardwares, desenvolver novos softwares. Vocês estão entendendo até aqui? Está claro até aqui para vocês? Alguma dúvida? Então, a partir da década de 70, esses 3 vetores, eles se tornam, pessoal, uma arma de dominação. Vocês lembram que eu falei muito na aula passada sobre o neocolonialismo e o capitalismo neoliberal? Tanto o neocolonialismo como o capitalismo neoliberal, meus queridos, é justamente um mecanismo ao qual a Ana Laura ela vai dominar o mundo sem precisar fazer força física. Olha o que diz na página 328. Após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo a partir dos anos 70, o meio geográfico ele começa a apresentar uma profunda interação entre a técnica e a ciência, além de uma forte presença de informação. Por esse motivo, passou a ser chamado meio técnico científico informacional. Com grande investimento em ciência e pesquisa, a tecnologia desenvolvida criou condições para que houvesse um aumento da capacidade humana de agir no espaço geográfico. Se antes eram apenas as grandes cidades que abrigavam as técnicas e a maior parte dos objetos técnicos, hoje o espaço rural também é organizado. Ou seja, a globalização ela começa, então, a aproximar os indivíduos, a trazer todo mundo para o mesmo espaço, mas, ao mesmo tempo, criando uma barreira. Qual barreira? Se você não tem condições de entrar nesse novo universo, você fica para fora. Até aqui está claro para vocês? Tá tranquilo até aqui? Ô, Victor Bertozzi, você tem iPhone, ô Victor? Não. Não? Quem aí tem iPhone? Eu, Eu quem? o Arthur. Arthur Vilano? Arthur, Isso. para você que tem iPhone, você já está lá no Clubhouse? Não, Sabe o que é isso? também não. Não? Alguém aí já ouviu falar do Clubhouse? Não? Além do Arthur, quem mais tem iPhone? Quem mais tem iPhone? Roberta, Nicole Borges. Você está no Clubhouse, Nicole? Não tô, não. Sabe o que é o Clubhouse? Você comentou com a gente já. O Clubhouse é uma nova rede social somente para quem tem iPhone, né? E é uma rede social que funciona por salas, por podcasts. Então, ali você tem várias pessoas reunidas, onde elas vão discutir projetos, trabalhos, ou seja, né, na última aula, inclusive, teve alguém aí que falou que é a reunião da burguesia, né? Usou essa expressão. Isso é só um exemplo clássico de que hoje, se você não consegue adentrar nessa tribo tecnológica, você fica de fora, né? E olha o poder que isso acaba gerando. Você tem ali um grupo seleto de pessoas que vão fazer parte de uma rede social, onde ali os interesses eles serão discutidos e uma outra, entre aspas, pequena maioria que não detém daquele recurso não vai ter a menor ideia do que se passa, né? Vou pegar um outro exemplo. Há pouco tempo atrás, o Telegram começou a se popularizar entre a população, entre a galera aí que gosta de rede social, né? O Telegram, a origem dele é, entre aspas, um pouco parecido com o Clubhouse.
Porque quem desenvolveu o Telegram foram alguns russos, né? Inclusive, alguns desses foram responsáveis pelo desenvolvimento da Deep Web. Vocês já ouviram falar da Deep Web? Já ouviram falar da Deep Web? E aí? Alguém já ouviu falar da Deep Web? A Deep Web, gente, é a internet da internet, tá? É onde tudo acontece. Tanto é que não é simples assim de você entrar na Deep Web. Não é você aqui abrir o navegador, o Explorer, o Google Chrome e colocar lá Deep Web e tá lá dentro. Não é tão simples assim. Então, o Telegram, ele foi uma ramificação da Deep Web, aonde ali as pessoas, né, discutiam determinados assuntos, obviamente, para que nem todo mundo soubesse, enfim. Então, em resumo, hoje a informação, ela exerce um papel de dominação. Você não consegue acompanhar o tempo todo. E, consequentemente, isso faz, então, com que essa nova realidade industrial e econômica se torne cada vez mais dinamizada. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Tá claro até aí? Sim ou não? Tá tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Então, olha para vocês verem o que diz lá na página 332 sobre o capitalismo informacional, né? Já que nós estamos falando aí do meio técnico, científico e informacional, que passa a surgir na década de 70, né? Ou seja, a terceira revolução industrial, concomitantemente a essa terceira revolução industrial, surge uma nova visão do capitalismo. Após a Segunda Guerra Mundial, o ritmo dos avanços tecnológicos foi acentuado. O capital se concentrou ainda mais, olha, nos grandes conglomerados industriais e bancários que globalizaram a economia capitalista, sobretudo após a década de 70, com a consolidação do processo conhecido como Terceira Revolução Industrial, ou Revolução Técnico-Científica e Informacional. Nessa fase do capitalismo, denominado informacional, a atenção está no conhecimento científico e na quantidade de informação mobilizada para a produção e oferta de produtos e serviços. Essa é a nova realidade do momento. Então, como que você detém o lucro hoje, Victor? Conhecimento, informação. É o que difere hoje os países desenvolvidos dos países subdesenvolvidos e emergentes. Países desenvolvidos, você tem um alto nível técnico e informacional entre a população economicamente ativa. Japão, Coreia do Sul, China, Singapura, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suíça, Suécia, Bélgica, Irlanda, Nova Zelândia. Já nos países subdesenvolvidos e emergentes, você ainda tem uma forte dependência da tecnologia. E, consequentemente, nesses países emergentes e subdesenvolvidos, eles vêm sofrendo desde a década de 70, o início da década de 80, um fenômeno conhecido como drenagem cerebral. Vocês já ouviram falar dessa expressão, drenagem cerebral? Ou drenagem dos cérebros? Já ouviram falar desse fenômeno? O que isso significa? Nesses países emergentes, aquela parcela da população que tem um elevado grau de conhecimento, eles então acabam indo para onde? Para os países desenvolvidos. É um fenômeno que começa a ocorrer de forma acentuada, principalmente na Índia, no Brasil, na África, né? Que são regiões que passaram por um processo de industrialização tardiamente. Enquanto as grandes potências, na década de 70, já estavam totalmente industrializadas, no Brasil e na Índia, esse processo começava a ocorrer de uma maneira relativamente mais expressiva. Ainda na página 332, fala o seguinte: nesse contexto de globalização da economia, tem ganhado um destaque de novos setores que formam a chamada nova economia. Tratam-se de atividades ligadas ao setor de alta tecnologia, como a informática, biotecnologia, nanotecnologia e os serviços financeiros. Além, é claro, né, como aí a questão
de um alto grau tecnológico. Tá tranquilo até aqui, terceiro ano? Estão entendendo até aqui toda essa dinâmica? Alguma dúvida? Sim ou não? Gente, 45% das profissões que serão promissoras a partir de 2030 ainda não foram inventadas. Eu vou mandar para vocês depois lá uma reportagem que saiu na Forbes, esses dias atrás. Sim, cerca de 50%, tá, Ana Clara? Cerca de 50% vai acabar. Vai acabar porque o mundo... Vai acabar porque o mundo... Gente, nós já estamos aí na 4ª Revolução Industrial, Ana Clara. Então não tem como mais. Hoje tudo é isso aqui, ó. As máquinas já dominaram, né? Então, hoje, inclusive, a gente está vivenciando o apogeu da inteligência artificial, Ana Clara. Ou seja, não é nem mais as máquinas, são os robôs, né? Será que não vão acabar? Quais que não vão... Uai, Salomão, não, psicólogo não acaba não, viu, gente? Muito pelo contrário. Esses profissionais da área da saúde, principalmente saúde mental, a gente está vivendo um cenário de pandemia, né, gente? Se já na pandemia a galera está adoecendo, imagine pós-pandemia. Então, tem profissões... Não, profissionais da saúde não tem como, é essencial. Profissionais da educação, eu acredito que vai passar por uma mudança, isso é fato, né? Então, aqueles profissionais da educação, direito principalmente, gente, vocês querem uma nova área do direito que tem tudo para bombar? Direito digital, aí. Os crimes de internet, né? Direito de internet hoje, nessa área jurídica de internet, vai bombar, vai crescer demais, né? Pensa bem, falta legislação, né? Falta uma legislação no Brasil para crimes cibernéticos, né? Então, vai crescer muito. Eu acredito, Ana Clara, Salomão, Nicole, gente, né? Veterinária vai continuar também. Eu acredito que essas áreas que tendem a sofrer um impacto maior são aquelas áreas ligadas a pouca qualificação, né? Que não requer tanta qualificação, né? Agora, é um cenário também muito imprevisível, pessoal, né? A gente está aí no início da década, então tudo pode acontecer. Cara, nada relacionado à saúde substitui... Não tem como. Não, na verdade, o que acontece? Hoje já existe toda uma robotização em cima, né? Então, é claro que vai depender muito de como vai se dar isso, né? Porque todos esses cenários é previsível, gente, tá? Então, tudo que é previsível pode sofrer alterações, né? Então, a gente não sabe falar ao certo qual vai, qual não vai. E quando eu comecei a fazer a faculdade de geografia, lá em 2005, o que eu mais escutava era: Tiago, você está fazendo faculdade de geografia? Cara, você vai morrer de fome. Quando você formar, não vai ter mais professor, né? E aí eu fiquei uns 4 anos no curso escutando isso, né? Bom, chegamos num cenário que hoje, de fato, falta professor, mas não morri de fome, né? Então, essa questão do mercado também, gente, vocês têm que ter uma estratégia. É vocês observarem todo o cenário, né? É você ir de acordo com a maré. Vocês hoje têm a faca e o queijo na mão de vocês. Vocês têm muita coisa a seu favor, a favor de vocês, né? Vocês aí estão entrando num momento que é crucial. É um momento de transição, né? Então, qualquer área que vocês vierem a escolher... Ô, gente, começa a fazer a chamada aí rapidinho, fazendo um favor. Qualquer área que vocês vierem a escolher, vocês têm muita possibilidade de dar certo. Muita, tá? Por isso que eu falei inicialmente de engenharia. Quem aí está pensando em enveredar para a área de engenharia? Quem aí está pensando em enveredar para a área de engenharia? E aí? Quem está pensando em ir para a engenharia aí? Ninguém? Eu penso mais na área da química, mas eu não sei se é engenharia química ou a Tem própria demais. química mesmo. Nossa, Victor, aí, meu querido, vou te dar uma dica, tá? Para você que gosta de química e quer ir para a área de engenharia, engenharia petroquímica. É uma área sensacional e não está tendo gente.
O mercado tá bombando, tá? Ô, gente, nossa aula já vai encerrar. Até aqui alguma dúvida? Pergunta, crítica, sugestão? Tá tranquilo até aqui? Sem dúvidas? Gente, então, obrigado pela aula, tá? Eu vou estar passando lá uns para casa para vocês fazerem, umas atividades, só para fomentar tudo isso. Qualquer dúvida, vocês me chamam no WhatsApp e a gente se vê na próxima aula, beleza? Assim que eu criar o grupo lá, eu mando o link lá na turma, tá, pessoal? Beleza? A gente tem aula que dia agora, hein? A gente tem agora só na semana que vem, não é isso? Só semana que vem? Isso. Gente, Isso. então, bom final de semana. Brigadão, tá? Vou mandar o link do grupo lá para vocês. Beijão, se cuidem.